Vamos ler aqui em Isaías 6, a partir do versículo 1, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos, e fazendo uma análise do capítulo 1 ao capítulo 6, basicamente 70% do conteúdo profético são de profecias amargas, profecias de certa forma destrutivas, que geram em nós um temor de ler. Até o capítulo 6, eu analisando, percebi que Isaías ainda não era conhecido como o profeta messiânico. Até o capítulo 6, Isaías conhecia Deus teoricamente, conhecia Deus de ouvir falar. Mas lendo aqui, no capítulo 6, a palavra diz que, no capítulo 6, a palavra de Deus diz que Isaías tem uma experiência com Deus. Então ele passa a ter um contato íntimo com Deus. E aqui, por alguns instantes, eu gostaria de analisar alguns aspectos com os irmãos, que do capítulo 6 em diante Isaías toma para seguir com o seu ministério, e vamos tentar trazer algumas lições para os dias de hoje. E o capítulo se inicia dizendo no versículo 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. E estudando isso, eu entendi que na morte do rei Uzias, Isaías, como rotineiramente fazia, ele vai ao templo, e entrando no templo, Deus toma Isaías em visão, e os seus sentidos eles são tomados pelo Senhor, e ele tem essa visão, e ele contempla algo jamais visto em toda a sua vida. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E daqui já bastaria para mim fazer essa mudança. Ele entra no templo, e o Senhor toma ele visão, e ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluia! Imagine eu e você, se nós pudéssemos ter esse privilégio de contemplar o Senhor assentado em glória no seu alto e sublime trono. Então a palavra de Deus que Isaías vê, tem essa visão, e o manto do Senhor enchia todo o templo, e parece que Deus quer mostrar para Isaías como é que funciona lá. Ou seja, Isaías precisava ter essa esperança, gerando uma intimidade maior com Deus. Parece que Deus quer mostrar como Ele é realmente, pois talvez conheciam Ele pelo que Ele fazia e não pelo que Ele era. E se formos analisar as mensagens do cotidiano, as mensagens que são pregadas, basicamente é pregado pelo que Deus faz ou o que Deus pode fazer, e poucas as vezes é pelo que Deus é ou que Deus realmente é. E parece que Deus dá essa visão para Isaías para vou te mostrar como realmente funciona aqui. E assim inicia o primeiro aspecto, que vem a ser intimidade com Deus. E esse primeiro aspecto vem a ser um pouco tanto amplo, porque falar de intimidade com Deus nos gera aqui um parênteses enorme.
Porque Satanás, nos dias de hoje, ele quer tentar romper isso, quer tentar romper a nossa intimidade com Deus. Porque eu vejo na Bíblia, Daniel, tendo o seu, orando a Deus, ele orava, a palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E tentaram bloquear, tentaram cortar essa intimidade que ele tinha com Deus, orando 3 vezes ao dia, baixando um decreto, e acabaram enganando de certa forma o rei Dário para poder prejudicar Daniel. E baixaram um decreto pensando que Daniel ia parar de orar, pensando que Daniel ia parar, ia cortar esse vínculo. Mas Daniel falou: não, pode baixar qualquer decreto, mas a minha intimidade não. A minha intimidade com Deus vai maior do que isso, é maior do que o problema, é maior do que a situação, é maior que situações adversas, é maior por qualquer tipo, mas eu não romperei a minha intimidade com o Senhor. Porque existem aí 2 níveis entendo eu, de relacionamento e de intimidade. Porque o primeiro nível é de conhecer a Deus, de ouvir falar. E o segundo é de conhecer a Deus, de ter experiência com Ele. Eu vejo na Bíblia Jó, e Satanás pensou que ia romper a intimidade de Deus, de Jó com Deus. E eu vejo lá nos primeiros capítulos do livro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 2, Satanás tentando investir isso. Você não falava para Deus: ele só é seu servo fiel porque tu tem cercado ele de bênção. Por isso que ele tem sido fiel, por isso que... E Deus permite que Satanás... então vamos ver se é isso mesmo. E Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. E do capítulo 1 ao capítulo 2, nós vemos aí Satanás investindo contra Jó. E nos primeiros versículos vemos que Jó estava sentado, aí veio um mensageiro e fala: os bois lavraram, estava no campo, passou alguém lá e destruiu. Enquanto esse mensageiro veio um outro mensageiro e deu outra palavra ruim. Aconteceu isso, isso e isso. Enquanto esse ainda falava, veio o outro, ou seja, uma sequência de notícia ruim. Ou seja, já tinha tudo para, vou romper minha intimidade com Deus. Enquanto esse mensageiro ainda falava, veio o outro, e o último veio falando. Jó estava tendo uma festa na casa do seu filho, e um vento veio pelos 4 cantos da casa, e os mancebos, os filhos dele, veio aparecer. E Jó, quando ouve isso, ele se prostra, ele se ajoelha em terra, rasga o seu vestido, raspa a sua cabeça. E aqui eu coloco um stop, porque aí quando eu vejo Jó ajoelhado, isso eu imaginando. Eu imagino eu que quando eu vejo Jó prostrado, com as vestes rasgadas e raspando a sua cabeça, parece que Satanás para e fala: aí, falei? Já daqui a pouco ele já vai negar o Senhor. Já consegui, ele vai romper a intimidade dele. Ele já está frustrado, já está no chão, já está perdido. Mas aí eu coloco um play nisso e parece que Jó, com as suas forças, porque imagina você receber várias notícias ruins em um único dia, numa única vez. E parece que Jó vai aumentando as suas forças e conjecturando eu, pensando que a palavra de Deus diz que Jó adorou ao Senhor. Então permita-me colocar aqui uma adoração para Jó. Parece que Satanás, que eu não vi, falei, ele está prostrado, já vai desistir. E parece que eu vejo Jó falando: glória a Deus. E parece que eu vejo Jó falando: aleluia. Parece que eu vejo Jó falando: exaltado é o Senhor. E Satanás vem aqui e não entende. Fala: mas eu tirei tudo dele, ainda a intimidade dele com Deus ainda está lá. Se eu tivesse entendido, você teria dado glória a Deus. Eu tirei tudo que ele tinha e a intimidade dele permaneceu lá. A fidelidade permaneceu lá. Ou seja, a intimidade dele com Deus não é relacionada ao que Deus deu para ele, mas ele ama a Deus porque Deus é. E parece que eu vejo Jó prostrado e Satanás falou: agora ele vai murmurar. E Jó fala: você adora? E Jó adora, dizendo: santo, glórias a Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz que o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. E aqui eu aprendo que as lutas
E a partir dessa experiência, ele passa a conhecer a Deus por experiência. Porque se ele não tivesse passado por isso, ele não teria escrito lá o 42, versículo 5, que fala: antes eu conhecia a Deus e ouvi falar, agora nos meus ouvidos o... Aleluia! Meu querido, as suas provas, as suas lutas, as suas dificuldades, os levantes de Satanás na sua vida servem para você avançar de um nível de intimidade com Deus para um nível maior. Quem sabe Deus está falando aqui nessa noite. Até hoje você está em um nível, mas eu quero te levar para um outro nível agora de intimidade. Eu quero você mais íntimo de mim. Já ouvimos aqui sobre a oração, sobre a leitura, sobre o jejum. Quem sabe você realmente tem parado e Deus está falando: eu vou provar Ele para ver se Ele é fiel mesmo. E como eu sei que Ele é fiel, eu vou avançar Ele de um nível para outro nível. E é isso que Deus está falando. E quem quer avançar aqui para o segundo nível? Quem quer avançar aqui para o segundo nível? Levanta a mão para adorar a Deus. Enquanto você adora, Deus prova e Deus abençoa. Aleluia. E o texto segue dizendo: Isaías viu o Senhor e o seu manto encheu o templo, e nessa visão os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os serafins clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, bendito seja Santo é o Senhor dos exércitos. Eles só falavam isso, era só santo, santo, aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. Era 24 horas por dia santo, santo, aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. E eles clamavam, e às vezes a gente está no culto, alguém dá um glória maior para o outro, o irmão já olha assustado, aí alguém fala no mistério, alguém já olha assustado, não está acostumado com isso. E eu já vou falar para você se acostumar, porque lá no céu é só assim, é só santo, santo, santo. Lá em adoração, 24 horas por dia, é só santo, é só santo. Então vai se acostumando aí, e já vai aprender. Você depois de adorar, eu não sei para onde você está indo, mas se você está indo para o céu, já vai aprendendo aqui, já vai aprendendo aqui, é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Já vai aprendendo. Você que não deu glória a Deus ainda, você que não deu glória a Deus ainda, você que chegou aqui nessa noite calado, não deu uma palavra de adoração a Deus. Esse lugar é lugar de adoração a Deus. Eu vim aqui para adorar o Senhor. Eu não vim aqui para mostrar minha roupa nova. Eu não vim aqui para mostrar meu sapato novo. Eu não vim aqui para ver meu amigo lá. Eu não vim aqui para rever familiar. Eu vim aqui para adorar ao Senhor e vem viver na sua glória. Eu vim aqui para dizer que Santo é o Senhor. Eu vim aqui para adorar. E o texto segue dizendo que enquanto eles clamavam, e isso aqui eu estava lendo, estudei e achei extraordinário. Os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. E o que eu entendi? Que quando nós clamamos a santidade do Senhor, aquilo que estava parado começa a se mover em nosso favor. Porque os umbrais do templo é como se fosse a coluna do templo. E a coluna serve exatamente para ficar parada mesmo, para não comprometer a estrutura do templo. aleluia, Mas com a voz dos que clamavam, os umbrais começaram a se mover, ou seja, começa a clamar então. E aquilo existe um problema que está parado, sabe essa causa que ninguém resolve? Essa causa que
A presença de Deus encheu o templo. Quer ter a vida cheia de Deus? Comece a clamar. Quer ter a vida cheia de Deus? Comece a adorar. Quer ter a vida cheia do Espírito Santo de Deus? Comece a clamar. Esse é o segredo para ter a vida cheia de Deus. Está no clamor, está na adoração. Então levanta a sua mão, não perca tempo nessa noite e comece a adorar aquele que é digno, aquele que te sustentou até hoje, aquele que te deu vestimenta, aquele que te deu saúde, aquele que te deu emprego, aquele que mesmo na adversidade te sustentou. Comece a adorar aquele que mesmo que está desempregado não deixou faltar o pão na tua casa. Adore aquele que quando você estava enfermo, você recebeu oração e foi curado. Então, motivo para você adorar a Deus, você tem de sobra. Então só não adora quem não quer. Oh, aleluia, Jesus. Vozes que clamavam. A presença de Deus encheu o templo. Eu vejo a presença de Deus aqui enchendo esse ambiente, nessa noite. Eu vejo a presença de Deus aqui de forma sobrenatural, enchendo esse ambiente. Tem gente que já está sentindo. Tem gente que já está sentindo Deus. Tem gente que já está sentindo a presença. Vocês estão sentindo aqui a presença de Deus? Se você está sentindo a presença de Deus, dá lugar nessa noite. Aproveite a presença de Deus. Aproveite a presença de Deus. Aleluia. O texto segue dizendo, então disse Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E aqui eu vejo um outro aspecto, para a gente concluir, que é reconhecer que somos falhos e pecadores. Quando Isaías reconhece que está impuro, a Bíblia diz que veio um serafim trazendo na mão uma brasa viva e tirando do altar com a tenaz, um pegador de brasa, e com ela tocou na boca do profeta. E eis que a palavra de Deus diz que isso tocou os seus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Deixa eu explicar isso para a sua vida. Quem sabe você tem se sentido impuro diante de Deus. E eu vou te falar que é só você confessar que você e reconhecer que você é falho. Nós precisamos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, para que nós possamos ver o agir de Deus. Porque quando Isaías reconhece, vem um serafim e toca nele com a brasa viva. Talvez você tenha se sentido impuro. E a brasa viva, que é Jesus, vai tocar em crente.